O olho, essencialmente a retina, é um dos primeiros órgãos a sofrer as consequências destrutivas da pressão arterial mal controlada. Confira agora dicas de como evitar esse prejuízo. A hipertensão arterial é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. A doença agride continuamente a parede vascular e o olho é um dos primeiros órgãos a sofrer as consequências, levando o paciente até mesmo à cegueira. O olho em si é um órgão fácil de examinar, né? A gente consegue examinar tecnicamente bem as estruturas do olho, e algumas estruturas, como a retina, é uma estrutura vascular e sofre consequências aí de várias doenças crônicas, mais caracteristicamente da idade, como diabetes e hipertensão arterial. O oftalmologista alerta que frequentemente não existem sintomas nas fases iniciais da doença, conhecida como retinopatia hipertensiva. Assim como a pressão alta, o diabetes e inúmeras doenças que podem afetar os olhos, quase sempre no seu início não tem sintomas visuais. O olho em si, ele consegue compensar muito bem. O olho, a retina em si, ela consegue ser estimulada facilmente pela luz, e isso, no seu início dos problemas visuais, os sintomas são quase imperceptíveis. Então, a gente bate muito na tecla de que as doenças mais sérias do olho, elas no seu início não mostram sintomas, e quando vão mostrar, geralmente estão numa fase muito avançada, que às vezes requer um tratamento mais agressivo, e em alguns casos não há mais tratamento. Doenças como a retinopatia hipertensiva necessitam de abordagens objetivas, individualizadas e essencialmente especializadas. O médico também ressalta que, num contexto de pandemia, no qual o distanciamento social é recomendado, pessoas com doenças crônicas como esta podem sofrer consequências desastrosas em virtude de atrasos ou perda de continuidade de assistência médica especializada. A gente tem observado, não só na oftalmologia, mas a pandemia fez com que a prioridade em saúde fosse para a infecção por coronavírus e a doença, a Covid-19, e fez com que alguns pacientes, muitos deles, retardassem o seu atendimento precoce ou continuasse o atendimento que estava sendo feito para cuidar das doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, as pessoas ficando mais em casa, não fazendo aquele acompanhamento como necessário, como adequado, para controlar as doenças. E aí, a partir do momento que você deixa de cuidar das doenças que você tem de base, você acaba sem saber se você está numa situação de controle ou não controle, e aí as consequências oftalmológicas, no nosso caso aqui, podem acontecer. E a gente tem observado piora da retinopatia diabética, piora da retinopatia hipertensiva, por essa situação dramática que a gente está vivendo no mundo de hoje, e que a gente tem priorizado mais um lado da saúde, que é a pandemia, e deixado de cuidar, às vezes forçadamente, as questões das doenças de base que a gente já tem. O controle da pressão arterial pode prevenir que tudo isso ocorra. Assim, é altamente recomendável ficar atento na nossa pressão arterial, bem como adotarmos hábitos de vida mais saudáveis, como a atividade física regular e a busca por ajuda médica especializada, sempre que necessário, e com o objetivo de prevenir ou pelo menos minimizar os danos causados pelo descontrole crônico da pressão arterial. Você concorda que se vestir bem pode te posicionar em um cargo com melhor renda financeira? Pois é. Recentemente saiu uma reportagem que tomou conta das redes sociais e nós vamos apresentar agora no quadro Comunicação e Imagem. Acompanhe. Recentemente, um estudo publicado pelo jornal americano Washington Post tomou conta das redes sociais, aonde dizia que profissionais que se vestem bem ganham até 3 vezes mais. Pensando nisso, é claro que eu trouxe aqui para o quadro Comunicação e Imagem para que você também entenda um pouco mais dessa abordagem. E o porquê essa relação, da imagem com o retorno financeiro que a gente adora tem tanto sentido. Então, vem cá comigo, vamos pensar junto. Por exemplo, um profissional que cuida da saúde, um nutricionista.
É necessário, de fato, transmitir esse cuidado, e o cuidado vem através da imagem. Então, uma pessoa que transmite uma aparência cuidada, saudável, a vestimenta alinhada, limpa, tem total conexão com o público e, consequentemente, vai ganhar mais, receber mais. Se você está em transição de carreira ou busca um posicionamento melhor no seu ambiente profissional, cuide da sua aparência. Analise o seu negócio com a sua vestimenta para que ele esteja alinhada e que o seu público entenda o que você realmente vende. Então, se vestir bem não está associado a gastar muito com roupas, e sim, se vestir bem é comunicar esse cuidado que você pode ter com o seu público e com o seu negócio. Aproveite essa informação. Vista-se de você, vista-se do que realmente faz sentido para a sua vida, comunique isso ao mundo e faça muito sucesso. Essa é a mensagem do Comunicação e Imagem para você hoje. E não esqueça de me seguir nas redes sociais, Tatiane Salles Consultoria. Textos e documentos de gêneros variados do poeta Silva Freire passam por um processo de catalogação através de um projeto antigo da Casa Silva Freire. A ideia é facilitar a pesquisa e conservar a memória dos escritos. Esta é a primeira etapa de um processo que facilitará pesquisas, estudos e projetos da obra de Benedito Santana Silva Freire. Um processo de valorização intelectual que possibilitará conhecer melhor a história do poeta, que deixou sua marca na cultura como intelectual que era e também na história da política, por sua expressiva atuação na advocacia. Hoje, a Casa Silva Freire, após 11 anos de criação, tem justamente essa finalidade de cuidar da obra do Silva Freire, ajudar a população a conhecer quem foi Silva Freire. Então, esse projeto ele veio para concretizar essa missão da casa em abrir para a população no futuro, agora bem próximo, para conhecer a obra e o poeta, quem foi Silva Freire e sua obra. A sua obra ela fala muito sobre a cuiabania, esse processo cultural histórico de Cuiabá, todo esse desenvolvimento da cidade, a modernização, a transformação da cidade, e ele registra isso nas suas produções literárias. O trabalho inicial do projeto foi separar por ano toda a obra literária guardada em 53 envelopes. O primeiro poema de Silva Freire encontrado tem data de 1950. E dentro de cada envelope havia uma relação na capa dele constando 12 poemas, 15 poemas. E o que nós fizemos? Cada poema recebeu o seu envelope com a sua numeração. Então, de 53 envelopes, totalizou, no final da obra literária em si, em 152 envelopes. A Casa Silva Freire tem o trabalho focado na conservação do acervo. Por isso, os documentos mais antigos do poeta, afetados pelo tempo, ficam aos cuidados de João Paulo, diretor associado. Ele é o responsável pela restauração desses papéis através de técnicas avançadas. A gente optou por fazer pequenas intervenções, até porque os documentos, a maioria eram algum rasgo, nada muito assim tão grave, O condicionamento desses documentos até que foi muito bem ao longo do tempo. Então, para essas pequenas intervenções, a gente optou por utilizar uma fita adesiva própria de restauração, chamada Filmoplast. Ela tem um pH neutro, ela adere ao material de forma transparente e, com o tempo, ele não solta nenhum tipo de acidez, ele vai aderir ao material, praticamente desaparecendo no documento e tampando aquele rasgo ou aquela deterioração que o documento estava apresentando ao longo do tempo. Após essas etapas, os documentos passam pelo processo de digitalização. Quando estiver concluído,
O projeto beneficiará a realização de pesquisas por acadêmicos, estudantes, jornalistas, artistas e leitores interessados na literatura matogrossense. A Casa de Cultura Silva Freire, fundada no dia 8 de abril de 2010, é uma associação sem fins lucrativos que possui a finalidade de preservar e divulgar a obra do poeta Benedito Santana da Silva Freire. O processo de catalogação se consolida graças ao incentivo da Lei Aldir Blanc. O projeto foi aprovado pelo edital realizado pelo governo de Mato Grosso. Representa uma realização muito grande, né? Já tem alguns anos que eu venho buscando aprofundar, né, como filha e ao mesmo tempo como pesquisadora da obra dele, sobre o que era esse projeto literário dele, né? E ao mesmo tempo não tem como não entender que o poeta também era um pai e na medida que você estuda a obra você conhece o pai melhor, né? Então assim é uma realização no sentido de entender mais a responsabilidade que a família teve nesse processo todo, né? Porque ele faleceu em 91 aos 62 anos, já fazem 3 décadas, né? E isso para a gente ficou uma responsabilidade muito grande. E eu assumi essa missão, né, de vida profissional para que a Casa Silva Freire pudesse, então, se consolidar como uma associação sem fins lucrativos, uma instituição da área da cultura, né, para poder, então, chegar nesse ponto que, graças agora à lei, né, Aldir Blanc, aos editais aí da Secretaria de Cultura, né, do Estado, né, e pôde, então, possibilitar que a gente pudesse fazer assim, esse cuidado com um acervo que já há tanto tempo aguardava para receber esse tratamento. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou aqui sobre o crescimento industrial de Mato Grosso, que vai agregando valor ao que é produzido no estado, gerando emprego, renda, também fomentando a pesquisa no nosso estado. E um outro aspecto muito importante que a gente discutiu hoje foi a incidência de tuberculose em crianças de 0 a 9 anos. Houve um ligeiro aumento nos casos e a Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta para que municípios fiquem atentos para poder detectar o mais breve possível a doença. Está dando uma confusão desde o ano passado porque a tuberculose tem sintomas muito parecidos com a Covid-19. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite. Nosso horário alternativo é quinta-feira, 1h da tarde. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. O Papo com Ela está no Facebook e no Instagram, no @Papo com Ela. E pode nos ajudar a fazer o programa dizendo o que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, nós temos o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com, onde você pode nos mandar um e-mail dizendo o que você gostaria de assistir aqui, sejam nas reportagens, nos nossos quadros ou nas entrevistas que a gente faz para levar informação fresquinha para você toda semana. A gente volta na semana que vem. Até lá!